Conexão 21, de volta à PUC. E agora aqui com um amigo muito querido, uma honra estar recebendo o Conexão 21 novamente, o professor Gustavo Robichaux, o Guga, todo mundo conhece. Guga. Roberto. Obrigado aqui por estar de volta no Conexão 21. Nada, que isso. Eu acho que é uma honra estar nesse momento com você, justamente para a gente compartilhar, para a gente buscar mais sinergia, que eu acho que talvez seja a palavra da vez. E contar um pouquinho do que a gente tem feito, né, Alberto, em termos de desdobramentos. Né? Eu acho que, particularmente, a PUC está num momento muito bacana de construção de um novo futuro, né? E a inovação é uma palavra importante dentro dessa jornada. Quando a gente fala de inovação, a gente está buscando exatamente parcerias, a gente está buscando um diálogo e um maior impacto da própria universidade com a sociedade. E o TI Rio, de maneira geral, e o Conexão 21 estão sempre muito próximos dessa agenda. Né? Google, eu vejo assim, eu acho que a PUC e, claro, o TI Rio junto, estão passando por um momento assim, de grande autoestima, sabe? Assim, de recuperação dessa autoestima, de estar de volta brilhando aí na inovação e no desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado principalmente. Nossa agenda aí em parceria de ir para o interior do estado é muito importante, porque tem dado um apoio gigante. É engraçado porque onde quer que a gente vá, que a gente fale do que está acontecendo, o pessoal fala, não, vamos fazer um negócio aqui, mas tem que chamar o Guga da PUC. Tá bom. Então, mas mostra justamente isso, sabe, Guga? Eu sei que complica um pouco as agendas, mas é muito bom ter esse retorno, sabe? Não, e para a gente, institucionalmente, todas essas provocações têm feito com que a gente amplie o diálogo. Né, onde a gente olhe e, eventualmente, com mais cuidado os dados, né, com a liderança de vocês, a gente tem feito alguns movimentos bastante importantes para o setor de TIC, né, não só as pesquisas, não só os estudos, mas o olhar para frente, olhar o que a gente pode fazer além. Né, e tem muita coisa nova para a gente compartilhar. Tem muita coisa. A gente, assim, só recapitulando um pouquinho, a gente fez aqui em parceria com a PUC, tem feito as pesquisas de RH, as análises da pesquisa de RH. A gente fez o lançamento do mapeamento com uma análise bacana do que estava acontecendo aqui no estado. Um mapeamento sobre a TI do estado do Rio de Janeiro, que é uma coisa que foi absolutamente inédita, da gente poder ter uma noção do que está, como eu gosto de falar, do quem somos, o que fazemos e onde estamos no estado. E eu acho que isso daí é uma tremenda ferramenta, Guga, que traz subsídios para os empresários, né, nas suas estratégias de empresa, traz subsídio para a academia, para poder entender o que o mercado está demandando, traz subsídio para os investidores, para poderem ter uma noção do que o Estado está fazendo, e principalmente também para pautar o poder público no seu papel de indutor aí dessa economia. E o Rio, ele tem essa vocação de ser um protagonista nisso, né? A PUC mais ainda, que, enfim, não vou contar todas as histórias de novo da PUC, mas a PUC tem essa legitimidade de estar aí junto com o TI Rio, buscando esse protagonismo. E agora a gente tem aí o desafio, né, de estar soltando a continuidade do mapeamento, né, Guga? Sim. Com muitas novidades. Eu acho que isso está no momento da universidade, muito próprio. Né? Muitas vezes a gente não entende o que necessariamente a PUC é. Né? Somos uma instituição comunitária de ensino superior e o comunitário traz para a gente um compromisso com o território e toda a agenda que a gente vem desenvolvendo de diálogo e de análise. A gente tem feito uma série de iniciativas olhando dados, né? Porque sem dados e sem as informações estruturadas... A gente tem que fugir do eu acho, né? E fugir do preconceito, fugir muitas vezes daquele pré-juízo, aquele pré-julgamento. E o que a gente tem sido bastante feliz, Alberto, é numa agenda dialógica, nos encontros regionais que são feitos por meio do TI Rio, é de ir ao encontro em um território que muitas vezes a PUC ainda não está. Né? Eu vou dar um exemplo recentemente da primeira agenda externa que a gente fez junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói, né, que fomos extremamente bem acolhidos pela Juliana Benício, todo o time da Prefeitura, o Bruno, que é o diretor regional,
é um entusiasta desse movimento. E naquele momento eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o que a própria prefeitura tinha feito, estava fazendo. Me encantei, eu acho que tem muita coisa acontecendo fora da capital, isso eu acho que é uma pauta importante, inclusive para os empresários da capital olharem e do interior, olharem e buscarem sinergias e buscarem um diálogo, né? E a gente justamente está no momento de se comprometer a ter uma agenda recorrente com esses entes, não só entes públicos, mas entes privados também. Eu acho que todo movimento de inovação, ele tem mais força se feito da base para cima, né? Bottom-up, em geral a gente sempre busca algum tipo de movimento que tenha um âncora, que tenha uma grande empresa, muitas vezes multinacional, mas é a base que está ali, é a base que vai poder orientar. É a base que vai sustentar. A base que vai sustentar e que vai não só criar valor, mas capturar valor. Que eu acho que é uma provocação importante que a gente sempre tem que ter nessa agenda. A gente tem um calendário esse ano de 2026 bastante intenso, com oportunidades de fomento e subvenção econômica para o empresariado de TI, de maneira geral, empresariado geral, e TI ainda tem a felicidade de ser uma área precursora de futuro e uma área que está transversal em todas as áreas, né? Então, o empresariado querendo tem um espaço de crescer e não faltam desafios aqui no estado do Rio, na cidade do Rio, para que a gente possa mergulhar e buscar inovação. E a inovação se dá pelo diálogo, se dá com a juventude, mas se dá também com as pessoas que têm bastante experiência e podem trazer essa experiência para campo. E eu acho que tem muita novidade que a gente está trabalhando, né, no sentido de ter em conjunto com o TI Rio um modelo de escritório de desenvolvimento de projetos, né? Olhando para editais, olhando para investimento privado, olhando para capital de risco, como você bem falou, e olhando não só para a capital, mas para o interior também. Sem dúvida nenhuma. Acho que o grande desafio é essa integração da capital com o interior, né? Não tratar de coisas isoladas, tratar do Estado como uma unidade, como deve ser realmente. E é bacana porque toda vez que a gente vai para algum ponto desses fora da capital, qualquer cidade fora da capital, a gente procura ter essa mesma agenda, essa mesma pauta da inovação, do desenvolvimento, disso tudo, mas focado nas vocações locais, né? Do que tem em Niterói, do que tem na Serra, do que tem em Três Rios, do que tem no norte do estado do Rio. Eu acho que isso daí é uma coisa que faz realmente cria essa sinergia, né? E as coisas começam a andar, né, Guga? Sem sombra de dúvida. Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente foi provocado a estar juntos dentro desse diálogo, eu acho que tem dois achados muito importantes. O primeiro deles é a importância do capital humano. Sem pessoas, por mais que a gente esteja sempre falando de tecnologia, a gente não vai à frente. É isso mesmo. A gente precisa de uma força de trabalho motivada, capacitada e em linha com os desafios que as empresas estão vivenciando. As empresas também, eu vejo um novo renascer, justamente com todas essas novidades que a própria tecnologia tem trazido, e serem um grande alavancador de um motor de desenvolvimento, né? Então, estou muito feliz com esse momento, muito feliz com essas sinergias que a gente está provocando. Eu acho, Guga, inclusive, que o TI Rio, né, com as suas regionais, hoje nós somos já 9 regionais, as regionais têm uma pauta de ações e de projetos que querem implementar, que são muito importantes. E como eu falei, né, o nosso primeiro contato acabou sendo inicialmente Três Rios, foi para Niterói, agora a turma lá da Serra está atrás da agenda do Guga para marcar a ida deles lá. Mas eu acho que é muito importante quando a gente olha e vê o seguinte, a gente sai ali simplesmente do trivial, né? Porque o mais rápido e o mais fácil é você, vou interiorizar, vai para a Serra, que é aqui pertinho, mas quando a gente começa a ir região dos lagos, ir para o norte, ir para o sul, ir ali para a região de Volta Redonda, de Resende, aí você começa a ter realmente uma visão do estado do Rio mais íntegra, né? mais junta.
Eu acho que teve uma sacada desse momento do TI Rio sob a liderança do Alberto, que foi exatamente a criação ou fortalecimento desse movimento descentralizado por regionais. São as regionais que lideram um olhar local, obviamente de maneira dialógica, obviamente olhando para dados, olhando para capital humano, como eu falei, olhando para que arranjos fazem sentido, olhando para oportunidades. Eu acho que no Estado tem muitos desafios e, de certa forma, o que eu tenho percebido é que a gente tem feito as pessoas olharem para o futuro e sonharem com esse futuro. Exatamente. E não só sonharem, mas construírem esse futuro de maneira mais estruturada. Aí não faltam oportunidades esse ano. 2026 é o ano da virada, na minha avaliação. A gente tem uma série de ações em curso, na esfera estadual e na esfera federal. Né? Existe um volume de recursos disponível bastante significativo, né? E a gente tem que trabalhar, dobrar as nossas apostas, buscar as melhores sinergias, buscar as melhores prioridades para que a gente possa construir essa agenda de maneira bastante estruturada. O Guga, em cima de um desses estudos, uma dessas entregas dessa nossa parceria entre a PUC e o TI Rio, a gente tem o desafio de fazer com que as empresas participem mais desses projetos, né? Dos projetos da FINEP, dos projetos da FAPERJ, junto ao BNDES, não importa qual grande financiador, entre aspas, aí, mas as empresas do Rio de Janeiro têm por obrigação estarem mais próximas disso. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a obrigação, existe um sentimento que eu acho que é um sentimento... essa janela de oportunidade é uma janela de oportunidade, na minha avaliação, única, né? Até porque é um fim de um ciclo, tanto no nível estadual quanto no nível federal, onde programas estão em curso. E se a gente está olhando para o futuro, independente de quem venha nessas esferas, essas ações elas vão perdurar. Vão continuar, né? Então tem que aproveitar o momento, captar essa oportunidade, trazer um pouco para o entendimento do que faz sentido para a sua região. Contem com a PUC, contem com o TI Rio dentro dessa jornada. Inclusive, a gente está fazendo um grande movimento de lançamento e sempre eu acho que existe um compromisso aqui muito claro, que é com a difusão do conhecimento e a difusão da informação. Tanto a pesquisa de RH quanto que a pesquisa com as empresas, com o apoio da Softex, foram dois marcos importantes. A gente pretende lançar uma grande ferramenta de consulta para que, georreferenciada, a gente possa entender que empresa está onde e o que é a atividade que aquela empresa vem desenvolvendo. Isso tem um lado no sentido de você olhar de maneira mais clara para a rede que está estabelecida, mas também parceiros, mas também, eventualmente, arranjos produtivos, né, que possam ser feitos. Eu acho que a gente precisa fortalecer a cadeia produtiva de TIC e precisa provocar essa cadeia de TIC em áreas que são áreas promissoras no futuro. A área de saúde é uma área promissora no futuro, tecnologia em saúde, então, tem um papel fundamental. A economia criativa está no nosso estado de maneira transversal. Turismo é uma área importante, que inclusive eu acho que faz vocação sentido. Natural, né? Uma vocação natural, quando a gente pensa em Rio de Janeiro, a gente pensa em turismo. E todo o movimento que a gente pode... Energia também não é diferente, né? A gente tem as maiores empresas de energia aqui, também com uma capacidade de investimento bastante bacana. Todas têm trabalhado em um conceito de ecossistema ampliado, onde empresas de diferentes tamanhos podem fazer parte, quer seja da cadeia de fornecimento, quer seja de módulos de aproximação de inovação aberta. Então não falta oportunidade, gente. Eu acho que talvez até uma provocação, tanto do seu ponto de vista da PUC quanto do seu ponto de vista do TI Rio, nos provoquem, nos perguntem, nos... demandem, né? Demandem para que a gente possa, inclusive, afinar um pouco mais as orientações, afinar um pouco mais os caminhos que existem e poder, trabalhando em conjunto, desenvolver esse futuro do nosso estado, que eu espero que seja bastante promissor. Sem dúvida que será. O Guga, você falou um negócio muito importante aí, que é o uso da tecnologia na saúde. É inevitável a gente falar da conquista aí da PUC, de estar abrindo curso de medicina, um tremendo de um desafio. E é uma combinação, tá aí, né? É uma combinação dos dois. É um sonho, né? Eu acho que é uma área que
Primeiro, o projeto de medicina na PUC é um projeto que vem sendo trabalhado ao longo dos últimos anos, com vários obstáculos sendo superados, né, e com bastante êxito. Tem muita coisa a fazer ainda, então também não está... não está no final do projeto, não está no final do projeto, mas eu tenho uma expectativa bastante interessante com relação a essa nova fronteira de formação, que é não a formação do médico tradicional, mas é um médico que possa beber, sim, da tecnologia, né? A PUC tem uma série de cursos de engenharia e tecnologia que são extremamente maduros, estão sedentos de oportunidade de colaboração, que possa beber um pouquinho das humanidades, né? A gente, pelo ethos até católico, a gente tem a humanidade como uma grande bússola dentro de um olhar que é um olhar do ser humano à frente de qualquer processo, e tem também o viés social. Quando a gente fala, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, do próprio estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é a maior concentração de unidades públicas de saúde do país, que geram dados, que geram um atendimento que sempre pode ser aprimorado a partir de um olhar que junte a humanidade, a tecnologia e a sociedade. Tem muita demanda. E tem demandas para os empresários também. Então, a gente precisa entender esse momento, essa grande força motriz de lançamento. E a saúde é uma área, a gente podia estar falando, por exemplo, do próprio território aqui da Gávea, que é um território vocacionado para soluções baseadas na natureza. A gente tem, a menos de 1.000 metros aqui, a gente tem uma Embrapa Solos. É isso mesmo. A gente é logo vizinho, literalmente vizinho, a própria Embrapa, a gente tem o Jardim Botânico e uma série de outras instituições que tem uma agenda comum, que é olhar para o nosso ecossistema, olhar para essa nossa casa comum e de que maneira essa convivência da natureza com o urbano pode evoluir, de que maneira a tecnologia é parte desse arranjo. Inclusive, a gente vai fazer o lançamento de um modelo relacional que a gente chama de polos de sinergia, que exatamente é uma infraestrutura relacional onde arranjos entre empresas e a sociedade, de maneira geral, empresas, eu digo, outras instituições de ciência e tecnologia, instituições públicas, instituições privadas, a própria sociedade, de maneira geral, passa a ter agendas relacionais e agendas dialógicas para que a gente possa ter uma agenda comum. E essa agenda comum a gente possa pleitear os entes públicos, prioridade de investimento, intencionalidade de investimento e gerar, obviamente, impacto e desenvolvimento econômico. E uma coisa que eu acho que é importante, Guga, você falou aí o campus da PUC, ele tem algo que eu acho que é bem diferente das outras universidades, que ele é um campo concentrado, né? Sim. Então você vai ter realmente o curso de medicina, mas o curso de medicina está inserido dentro do campus da PUC, vai ter toda essa interação, pessoal de exatas, pessoal de humanas, pessoal de mais ligado às biológicas. Então, assim, eu acho que isso daí dá uma visão mais ampla de multidisciplinaridade para as pessoas. Assim, não estou falando só da medicina, não, de todos os cursos. E eu acho que isso daí realmente humaniza muito. E uma coisa que eu acho que é bacana, que eu vejo assim, a PUC está andando nesse sentido e o TRIO tenta tem uma participação pequenininha ajudando nisso, é do cara vir aqui fazer o curso na PUC, se formar, passar por uma formação na PUC, e ele já sai, ele já está dentro do mercado, ele já está entendendo o mercado. Não é aquele negócio, não, fui lá, fiz a formação, agora que eu vou descobrir qual é. Não, ele já está dentro inserido num contexto, num ecossistema, numa visão. Ele já sai ali sabe aquele negócio, né? Tipo assim, agora eu tenho canudo, só agora Sim. que eu vou procurar. Ele já está dentro do ambiente. Então, né? Tem uma... Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação. Especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac.
São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site